Olá, bem-vindos a mais um Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E hoje nós vamos falar novamente de música e tenho como uma convidada aqui muito especial, que é a Fábia Ricci, musicista, professora de música e assim, vive da música. Fábia, seja muito bem-vinda aqui ao Resenha para Obrigada. contar, ela vai contar um pouquinho pra gente da história dela, né? A gente, pelo menos as pessoas assim da minha geração, muitos têm algumas frustrações, Fábia, porque eu venho de uma geração onde que a gente queria trabalhar com música. Acho que toda, por exemplo, criança e adolescente tem esse quê de música, quer entrar Uhum, na música, né? uhum. Na música, ou na arte, ou na dança. E, vamos lá, o pessoal da década de 70 ali e tal, a gente tinha aquela coisa do que era trabalho efetivamente, o que era Uhum. hobby e o que era profissão. Então, eu digo por mim, eu escutei muito isso na minha infância, na minha adolescência. Você tem que escolher uma profissão que te dê dinheiro. A Uhum. arte, a música, não Uhum. é uma profissão, você pode ter como hobby, Uhum. né? E aí é muito bom a gente se deparar com pessoas assim como você, que eu conheci algumas, tive a oportunidade, graças a Deus, de conhecer pessoas que conseguiram viver da arte, Uhum. né? E a Uhum. história da Fábia é fantástica nesse sentido, porque você, desde, eu acho que dos 7 Dos anos, né? 7 anos eu De, estudo, tenho 62 e primeiro eu queria agradecer muito o convite, que é uma grande honra estar aqui. Tenho visto podcasts de vocês e tenho aprendido muito Ai, com que com bom. essas resenhas, muito legal. E sim, eu estudo música desde os 7 anos, né? Aí quando eu era adolescente comecei a fazer umas composiçõezinhas no piano, de ouvido e tal. Entrei na Escola Municipal de Música, estudei na USP, na ECA, depois me especializei com o Kohlreuter, que é um grande gênio de música, e aí fui para a Itália fazer um curso lá, ganhei uma bolsa, trabalhando sempre, estudando, né? E fui para a Espanha, também estudando lá com a Encarnação Lopes de Arenosa, e na Itália com Franco Donatoni. E aí foi indo, sempre com a música. Há 40 anos que eu dou aula e vivo de música há bastante tempo, mas eu digo que nunca é tarde para aprender música, porque eu tenho uma aluna que tem 90 anos e começou comigo com 75. Então, nunca é tarde. E eu também sou compositora e pianista, tenho várias execuções no Brasil, na Europa, e faço parte de um grupo de divulgação de compositores das Américas chamado Hespérides, Núcleo das Américas, tá? Nossa, E que tenho 2 legal. livros publicados, um em português e um em espanhol. Nossa, Fábia, né? Com um currículo desse, eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Aham, Nossa, que aham. bacana, Sim, gente. sim, É sim. muita coisa. Eu acho que a tua história na música, a tua experiência na música é muito rica, né? Uhum, Tanto com as pessoas que você, quem foram os seus mestres na música, que você foi uhum. estudar e tudo Sim, que você fez. Então, sim, eu fico imaginando os seus alunos, né? sim, sim, sim. O que não consegue, porque assim, é aquilo, acho que é o que você falou, tá muito certo, nunca é tarde, né? E eu penso assim, quando você quer aprender alguma coisa, você tem que procurar quem se espelhar, né? Claro. E buscar mesmo um mestre, vamos dizer assim, naquela arte, que consiga, que tenha conteúdo para te passar e que te Uhum, mostre aquilo ali, porque é tudo uhum. muito encantador quando você fala de arte como um todo, né? Claro, Então, muito, muito. isso E encanta. para mim aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu sempre quis morar num apartamento, eu morava numa casa muito grande, morava com a minha mãe faleceu, toda uma história, e aí eu mudei para esse apartamento e foi um renascimento de tudo. Da minha grande paixão por dar aula ficou ainda mais intensa. Então agora eu estou vivendo uma total lua de mel de novo, com meu trabalho, com o meu apartamento, que as aulas são dadas lá, com os meus alunos, com as conquistas que eles têm, que é muito celebrado, porque é incrível você ver um profissional de uma outra área que termina o trabalho e ainda tem pique de ir fazer uma aula de música. E eu acho isso realmente muito digno de nota, porque são todos eles os meus alunos. Eu tenho 2 crianças, já trabalhei com bebês, de várias faixas
faixas etárias, né? Mas agora, com essa faixa etária que eu estou, entre 20, 40, 45, né? Os alunos, esse compromisso, sabe? E quando eles não vão na aula, porque tem reuniões de trabalho, um monte de coisas, ocupadíssimos todos, eles sempre falam, desculpa, Fábia, não é porque eu não gosto da sua aula, é porque não está dando mesmo, não sei o quê. É muito legal, eu estou muito realizada com o que eu estou fazendo, de verdade. E é bacana que nem você falou, já dei aula para bebês, né? Porque eu li até uma matéria há muitos anos atrás, a minha filha era bebê, inclusive na época, sobre essa coisa da musicalização infantil, né? Maravilhoso. Como é importante. Para o desenvolvimento cerebral, para sinopses, porque a música, o que ela tem de legal é que ela trabalha os dois hemisférios, e ela trabalha o corpo, e ela trabalha a mente, a expressividade, a emoção, e então é uma coisa muito completa. E eu costumo dizer que quem estuda música, o cérebro nunca vai envelhecer. Sabe? Porque é uma das coisas, mas assim, existem estudos, né? Que evita realmente a demência. Então, é uma coisa muito legal o estudo de música para a parte cerebral mesmo, sabe? O que você falou tem total razão. Eu vi sobre isso também, eu leio muito, né? Gosto muito. Esses estudos. Saíram vários estudos, principalmente mais recentes, né, mais contemporâneos, sobre essa questão, falando mais sobre esses problemas mentais. A demência, Alzheimer. E eu li um pouco sobre isso, até porque a minha mãe faleceu com um problema desses, né? E aí me surgiu até aquela curiosidade de entender como isso funciona. E, de fato, você manter a mente ocupada... Aí tem duas vertentes. Tem aquela coisa do exercício físico, que também é importante, né? Porque você desenvolve o músculo e aqueles... tudo que sai dali, você consegue melhorar também a sua capacidade mental, mas a música é o que está na frente, por conta da questão toda de você desenvolver o raciocínio, de uma série de fatores. Tem colaborado muito para evitar essas questões de problemas mentais, de problemas de Alzheimer, de problemas de demência. Então, acaba sendo... na minha experiência, eu dei aula para aluno de paralisia cerebral. E é impressionante os resultados que eles alcançavam com a música. Cantando, emitindo sons, o progresso deles é uma coisa maravilhosa. A música é uma coisa que atinge várias áreas e é muito sensacional, sabe? Então, ver de várias possibilidades os alunos é uma coisa muito legal mesmo, sabe? Ou seja, ela tem que ser trabalhada desde o bebê, né? Que é a musicalização infantil, independente da idade, né? E eu brinco que eu dou aula até 197 anos, tá? Isso aí. Fábio, e assim, falando na questão da idade, você colocou, hoje a faixa etária dos seus alunos, tá? Lá vai 20, 40, 45. Essa faixa etária, na realidade, é aquelas pessoas que elas... penso eu, que optam efetivamente por fazer música. Elas não vão porque, de repente, o pai colocou para fazer música. É uma opção. Então, eu escolho fazer, eu escolho aprender. Porque eu nunca tive chance, porque eu não pude, porque eu não tinha dinheiro, várias coisas, e agora eu quero me dar, entre aspas, esse presente. Então, a dedicação é maior também, né? Assim, o compromisso é muito grande. Sabe, tenho alunos que trabalham loucamente, mas assim, eles fazem o possível para ir na aula. Às vezes eles não conseguem estudar, não faz mal, porque só de ir na aula a gente já produz bastante. A aula é uma aula muito dinâmica, né? Então, é aquele compromisso. Vários alunos dizem assim, aqui é um momento que eu desligo de tudo, que eu relaxo, que eu não penso no trabalho, porque o meu trabalho tem uma coisa que é assim, do relaxamento corporal. Posição anatômica da mão, relaxamento corporal. Então, a gente faz alguns alongamentos, faz coisas assim para relaxar realmente a musculatura, para poder tocar bem. E eu sou muito festiva, gosto de celebrar bastante os avanços, os progressos, as conquistas. Porque uma coisa que parece pequenininha não é pequenininha, é realmente muito grande. Então, eu gosto muito de festejar e comemorar, celebrar as conquistas dos alunos. É muito gostoso mesmo. Não, é bom demais, né? A gente falar sobre música, acho que é sempre um tema, assim, amplo. E você como compositora também. Vou até entrar numa assunto meio polêmica aqui agora. Vamos lá.
como compositora, assim, e sendo pianista, então você tem aquela veia, né, do clássico também, do que é música efetivamente, da boa música, né? Uhum. Como é que é hoje em dia você, ó, a polêmica, ver o que está acontecendo na música, por exemplo, a música brasileira? Porque a gente, veja bem, eu adoro música, nacional, internacional, mas assim, eu fui criada num berço um pouco de música, porque a gente escutava muita música, né? Uhum. Mas música boa. E Uhum. de repente a gente se depara, e eu digo isso porque eu tenho um filho adolescente, e eu, assim, e me assusta um pouco, né? Composição, o que as pessoas entendem por composição, que, ao meu ver, não é mais composição, Uhum. né? Sim. Então, e como Mas que é? sabe o que acontece, Sara? Por exemplo, ter a chance de vir aqui num programa como esse para falar de música, para falar de composição, e aí eu vou mais longe ainda, eu vou falar de Beethoven. Porque Beethoven, num concerto que ele fez, ele vendeu as entradas, ele regeu a orquestra e tocou piano. Então, nós compositores, a gente tem que ter essa coisa de veicular o nosso trabalho como a gente puder. Por isso que programas como esse, que falam de arte, que falam de coisas legais, que falam sobre a boa música, são tão importantes e tão bem-vindos. Mas, infelizmente, eles estão em falta. Não é da grande mídia divulgar esse tipo de Porque não é música, comercial, porque né? não é comercial, exatamente. Mas a gente continua na luta, continua sendo os guerreiros para colocar as nossas músicas. Inclusive o Esperides, ele faz essa divulgação da música contemporânea, mesmo das Américas. Então é uma coisa muito legal ver isso. E nós somos esses Dom Quixotes da música que vai aí empunhando a bandeira da boa música, É porque né? a boa música sempre vai ser boa música. É. E não tem jeito, por mais que tenha os modismos, né? E Uhum. hoje é bem isso. Até, por exemplo, a mídia também trabalha muito dessa forma, os programas trabalham muito dessa forma. O que é comercial? O que Uhum. vende? É. O que as pessoas querem ouvir? Mas que Uhum. público também que quer ouvir? Porque você falar, de repente, por exemplo, de alguns estilos musicais Uhum. mais atuais, que estão na moda, Uhum. é um público específico, aquela galerinha do jovem, né? Que às vezes se acostumou com aquele tipo de música e é moderno. Uhum. Enfim, tá na moda mesmo, né? Uhum. Mas a boa música, ela só vai sempre existir. E aí, assim, uma coisa que eu acho que tem sido bom ultimamente, né? A gente vê, nós tivemos uma evolução muito rápida da sociedade. O celular, o computador, isso e aquilo, e de repente a música mudou e tudo mudou, e as pessoas se perderam. E é bem isso, né? A gente perdeu um pouco a essência das coisas. Do que é bom, do que não é. E eu vejo que de um tempo para cá, principalmente, e eu falo muito desse negócio da pandemia, porque não que, pandemia, porque, é legal, fala, não é legal. Mas eu vi ali um divisor de águas enorme em vários setores, em vários Uhum. segmentos. Uhum. E, inclusive, nessa coisa, eu percebi que dali começou aquele despertar de, peraí, o que a gente está fazendo? A gente precisa resgatar algumas coisas novamente, Uhum. né? E aí Uhum. você vê, por exemplo, o pessoal da terceira idade voltando a fazer outras atividades, e as pessoas que tinham interesse e tinham frustrações que não faziam dança, não faziam música no passado, voltando a procurar. E aí é como uma frase que eu li que fala assim: na pandemia você vê como é importante a arte, porque o que você ia fazer sem música, sem cinema, sem TV, sem livros, sem pintura? Na pandemia que a gente viu como isso mais ainda, né? Sempre viu, mas na pandemia ainda viu mais ainda porque eram os É, companheiros de todos, né? é Porque, verdade. nossa, ficar em casa e aquela situação e tudo isso, e dando aula online e tudo isso, então, mas é isso mesmo que você está falando, que deu para ver mesmo esse divisor de água e as pessoas mudando um pouco os referenciais, né? O que é importante essa mudança de referência, porque senão o que É, vai acabar com uhum, onde vamos chegar, né? Porque, exatamente, e sim. a música, eu penso, uma outra coisa que eu não sei se como que isso funciona um pouco, mas eu acho assim, falta muito, às vezes, também política pública nesse sentido. Uhum, De colocar ali a arte
em escolas, mas a arte mesmo, como essência, né? Porque a gente fala que nem você estava falando também, poxa, a música é importantíssima para criança, musicalidade, para poder desenvolver uma série de coisas. Uhum, E a gente percebe que, por exemplo, a arte, ela acaba influenciando na formação de caráter também. uhum. De a pessoa conseguir ter mais controle, ter mais, sabe, posicionamento, entender. E falta É isso demais isso, aqui. é isso. Sabe o que acontece? Quando a gente tem aula de música, quando eu faço o primeiro contato com o aluno, eu faço uma entrevista online. E já vou falando que condições para aprender música, concentração, né? Um pouco de disciplina e muita paciência. Porque os meus alunos vão fazer músicas que eles gostam muito de tocar, mas talvez inicialmente eles tenham que fazer coisas mais simples. E aí tem que entrar essas características todas. E quando a gente tem vontade de aprender essas coisas, a gente se dispõe a fazer esse esforço. Então, é muito legal ver o progresso, o foco dos alunos, como eles se concentram. Concentra, vai, você consegue. Aperte todos os botõezinhos, você. É muito, muito legal. E como eu estava te falando também, a música vai além do estudo de música. Tive vários alunos com depressão que só com a aula, sem falar do trabalho de musicoterapia, porque não é a minha área, né? Mas só com a aula de música melhoraram da depressão, melhoraram da ansiedade, melhoraram da insônia. É maravilhoso os resultados que se pode alcançar. Tanto eu tive um projeto que eu desenvolvi no Brasil, na Itália, que é Criatividade Musical, um caminho anti-estresse. Então é impressionante o que não se consegue com a música nesse sentido. É maravilhoso mesmo. É um campo infinito e eu vou estudar até morrer. E vou trabalhar até morrer. Muito bom, Fábia. Assim, mas vamos procurar divulgar mais isso, né? Ótimo, E eu já te ótimo. faço até um convite aqui. Vamos começar a pensar e fazer porque assim, nós até fizemos aqui um resenha sonora uma vez. Chamamos uma pessoa da música, né? Que era o Augusto Swing, para falar um pouco sobre música, sobre a trajetória dele. E foi muito legal, né? E assim, o resenha tem, pelo menos assim, eu já bati, quero fazer isso. Da gente começar a abrir mesmo um podcast sobre música, mas para trazer pessoas como você. Uhum. E de repente eu já estou fazendo o convite aqui para a Fábia ser a nossa, né, host aqui. Porque assim, é legal, as pessoas precisam ter mais contato com isso, precisa divulgar mais isso. Precisa. O que é música de verdade? É precioso isso que vocês estão fazendo. Sabe? Maravilhoso esse trabalho, porque, felizmente, a grande mídia, ela... É comercial, é legal, vende, o cara fica milionário de um dia pro outro. Mas assim, aquele pessoal que vive da música e que faz música de verdade. Nível que é cultural, Exato. parte intelectual, né? Precisa ter esse espaço. Claro. Um espaço para trazer essas pessoas. O grupo lá na América, vamos trazer gente aqui para mostrar. Olha, vamos divulgar o que faz, como é que é, sabe? Os compositores, quanto compositor bom a gente tem. Então, maravilhoso. Entendeu? Mas Brasil que não tem chance. Não tem abertura nenhuma. Infelizmente. Mas se ele fizer opa, sentando, vai estourar. Não. Infelizmente, é assim mesmo, assim, né? É uma crítica, não, por mais assim, ter gente que vai falar, mas enfim, acho que cada um tem a sua arte. Não desmerecendo, de repente, os contemporâneos ali que estão nesse segmento. Mas, assim, existe uma diferença muito grande do que é composição mesmo e o que é comercial. Então, o que a gente precisa, acho que trazer mais à tona e trabalhar mais e mostrar mais para as pessoas é o que é composição, o que é arte. A arte é uma coisa. E que precisa estudar, e que precisa trabalhar. Exato. E brincando um pouco, que precisa sentar o loló e escrever e estudar e ficar em cima. Tem que ter cultura, tem que ter toda uma bagagem para você desenvolver. E que tem que suar a camisa, que não é uma coisa assim de duas notas, de dois acordes, essa coisa. É muito mais além do que isso, né? Muito estudo, muito trabalho, muita dedicação, muito prazer e muito suar a camisa. Tem um compositor mais antigo que dizia a música é 90% de transpiração e 10% de inspiração.
Então, a gente pode ter uma ideia quanto precisa transpirar, né? É verdade. Fábia, e quem quiser estudar música com você, pode procurar no teu telefone, nas suas redes Sim, pode sociais. procurar nas minhas redes sociais, Oficina de Música Fábia Ricci, estou à disposição. Eu acho que a Fábia vai ter que montar uma turma coletiva daqui a pouco, porque é tanto de gente que vai começar a procurar. Seria ótimo. Agradeço demais. Mas mais uma vez agradeço a chance de poder falar desses assuntos. Isso daí, o trabalho que vocês estão fazendo, realmente precioso, viu? E tá convidadíssima. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, trazer mais esse pessoal mesmo, né? Dos grupos até que você participa, Sim. de música, divulgar, Ótimo, de repente, ótimo. estruturar o pessoal do portal R011. Já fica aqui, a gente já falou sobre isso, mas vou reiterar aqui a ideia da gente fazer um programa musical para trazer mesmo o pessoal de base, de música, de composição. Ótimo, maravilhoso. E a Fábia aí participando com a gente. Maravilhoso, maravilhoso. Vou curtir muito e, de novo, me sinto muito honrada por estar participando desse podcast. Obrigada pela tua presença. Imagina. E é isso aí, eu serei a próxima aluna lá também. Um beijo a todos, se inscrevam aí no nosso canal, clica no sininho aí para ter todas as notificações. Segue a Fábia também lá na Oficina de Música Fábia Ricci no Insta, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima.